Olá a todas e a todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. E eu digo sempre, se você está aqui acompanhando é porque você também não concorda com esse estado de coisas e também quer que se somar de uma certa forma a essa voz geral de combate à corrupção, à falta de integridade. Mas hoje temos um programa muito especial. Nós vamos abordar um tema bem específico, dadas o fato de estarmos aí às voltas para as eleições. E temos aqui, como sempre, um time da melhor qualidade, uma mesa da melhor. Falar time por causa do estamos na época de Copas, mas uma equipe, uma mesa da melhor qualidade. Eu vou começar apresentando a doutora Kátia Benbate, que é jornalista, presidente da Abrage, editora do Estadão e Verifica, né, professora de jornalismo e conselheira superiora do Instituto Não Aceito Corrupção, o INAC. Doutora Kátia, por favor, cumprimentar a todos. Obrigada, Antônio. É sempre uma satisfação estar aqui, não precisa me chamar de doutora, não. E eu só queria fazer um pequeno ajuste. Eu fui presidente da Abrage, tá? Da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Atualmente a presidente é a Carol Moreno, uma excelente jornalista, então só queria fazer esse ajustezinho. Ótimo, está registrado. Seja bem-vinda, mesmo representando também a Abrage, de certa forma. E o doutor Felipe Venturini, que é diretor executivo do Instituto Ética Saúde, professor, mestre e doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, especialista em governança, gestão pública e direito administrativo, direito público, ciências criminais e docência superior. Doutor Felipe, por favor, cumprimentando a todos. Boa tarde, Antônio Carlos. Igual a Kátia, também tiro o doutor, que aqui é o Felipe amigo, né? Gestor do Ética Saúde aqui. Mas boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Cristine, uma amiga também aí de longa data. Vai ser um prazer ter essa discussão aqui com vocês mais uma vez hoje. Perfeito. E eu não tenho como... eu vou tentar evitar essa formalidade, porque a gente faz questão de tratar a todos aqui. Agora a doutora Cristine, que é a consultora jurídica e árbitra e desembargadora aposentada do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, membro honorário do Instituto Ética Saúde e fellow do Chartered Institute of Arbitrations, né? E eu quero que a doutora Cristine, por favor, cumprimente a todos. E me corrija no que eu errei. Doutor Antônio Carlos, então, vamos abolir o doutor para todo mundo. Eu digo que é sempre um prazer estar nesse programa, é sempre um prazer participar, ainda mais com um grande amigo que é o Felipe, já de longa data, Kátia, que estou conhecendo hoje, mas tenho certeza que vamos começar uma grande amizade. Eu acho uma discussão muito importante, e é um prazer sempre estar aqui. Que coisa boa. E... amigos, em um cenário marcado por denúncias de assédio eleitoral, compra de votos e debates sobre transparência na gestão pública, o voto consciente ganha ainda mais importância nas eleições de 2026. Mais do que escolher um candidato no dia da votação, exercer a cidadania de forma consciente envolve buscar informação de qualidade, avaliar propostas, acompanhar a atuação dos representantes eleitos e compreender que a participação democrática continua após o fechamento das urnas, especialmente para os jovens e eleitores de primeira viagem. O desafio é transformar o voto em uma ferramenta de participação, responsabilidade e fortalecimento da democracia. E para discutir esse assunto, então, eu vou começar a perguntar, por exemplo, é um debate, todos podem se manifestar, por favor. Tá? A questão, por exemplo, do voto consciente. O que é o voto consciente? Né? E aí uma pergunta para todos, e depois faço também algumas perguntas individuais. O que significa, na prática, exercer um voto consciente? Ele começa apenas no dia da eleição ou muda, ou muito antes disso? Ele se constrói. Por favor, eu quero perguntar
começando pela doutora Cristine, por gentileza. Bom, quando nós falamos em voto consciente, eu acho que a premissa é informação. O que nós temos hoje no mundo todo não é só um fenômeno do Brasil, mas o Brasil é um fenômeno bastante exacerbado. As pessoas tendem a não se informar, ou se informarem num único veículo ou numa única corrente ideológica. E isso, para mim, é uma coisa assim que me assusta. Eu acho muito importante que as pessoas ouçam de tudo, que elas tenham uma informação de coisas que elas não gostam de ouvir, de ideias que elas não compartilham. E eu dou um exemplo. Quando se discute, por exemplo, a questão da Palestina e de Israel, há pessoas que são a favor da Palestina, há pessoas que são a favor de Israel. E as pessoas tendem a ouvir informação só da corrente da qual elas participam. E o importante é exatamente fazer o contrário, é ouvir a informação do lado contrário, porque só ouvindo o que o outro pensa é que eu posso ter uma opinião própria. Então, uma consciência passa por educação, por informação e por discernimento. É só buscando essa informação que as pessoas vão errar muitas vezes, talvez elas vão receber, em alguns casos, informações incorretas, mas com o tempo elas vão desenvolver o pensamento próprio e desenvolver uma maneira de analisar as coisas sem alguém estar controlando essa informação por trás. Então, é muito importante que busquem informação. E a senhora falou em educação, eu tenho que aproveitar e me apresentar também ao público. Aqui, Antônio Carlos Fernandes, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, um dos criadores do BASTA e membro do Conselho Consultivo da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. E por que eu estou aproveitando esse momento? Porque a senhora falou em educação e, por um acaso, na USCS nós tivemos uma reunião do Conselho essa semana e o foco foi muito grande na transmissão de ética, né? Para que os professores fixem forte na ética para a formação de pessoas, para não estarmos nessa situação em que estamos falando aí muitas vezes. E aí eu pergunto para a doutora Kátia, a Justiça Eleitoral, doutora, tem investido em campanhas como a Semana do Jovem Eleitor e o Votar é a Nossa Cara, para incentivar a participação dos jovens. Na sua avaliação, essas iniciativas são suficientes para aproximar essa geração da política ou ainda é preciso encontrar novas formas de engajamento? Então, eu acho que essas ações são necessárias, né? Eu acho que ruim com elas, pior sem elas, assim, né? Elas não são ruins no sentido de, elas não resolvem sozinhas, né? Há quem diga que a gente tem uma juventude mais politizada hoje, há quem diga que a gente tem uma juventude menos politizada, né? Por quê essa divergência? Essa divergência vem do entendimento de política também, né? Então, não é uma novidade que, por exemplo, o jovem tenha um lado, né, que defenda uma causa, por exemplo, né? A gente vê aí sei lá, desde a Guerra do Vietnã, um exemplo, ou, né, Maio de 68, tem vários fatos históricos aí que são relacionados com a juventude, e, né, a gente tem, sei lá, os caras pintadas, então, assim, tem vários momentos históricos em que os jovens saíram à rua e se manifestaram e tinham um posicionamento, né? Hoje, esse posicionamento, ele é um pouco mais disperso, ele é um pouco mais pulverizado, muitas vezes ele é focado em algumas áreas de interesse, então, por exemplo, assim, pessoas que se interessam por quem defende questões de gênero ou não defende questões de gênero, né, ou não enfrenta as questões de gênero, né, que não são necessariamente parecidas com a discussão de política que a gente tinha no passado, né. Então, eu acho que a gente vive um momento de reconfiguração. Esse momento de reconfiguração traz desafios. Eu conheço gente que discute política e não fez o título de eleitor, então eu brinco com alguns dos meus alunos, eu falo assim,
muito legal defender salvar a Amazônia, mas assim, poupar energia elétrica é importante, tipo, não dá para ficar só na parte das causas mais etéreas, né? A gente precisa da atitude prática, e a política envolve uma atitude prática, ela envolve, por exemplo, se informar. Quando você fala de voto consciente, Antônio, a gente está falando de voto informado, né? E se informar dá trabalho, ainda que seja de forma receptiva, assim, que seja de forma passiva, né, que eu não vá ativamente pesquisar quais são os melhores candidatos, ou quais são os candidatos que atendem aqueles pontos que eu acho relevante, né, ainda que eu seja passivo nesse processo, ainda dá trabalho, né, porque eu preciso prestar atenção, que a Cristine falou, acho que é bem importante, né, a gente vive num momento em que a gente não quer ouvir algo que diverge, né, que seja divergente, divirja, né, do que eu penso. E isso é um problema, né? Quando a gente está fechado para isso, isso é um problema, porque eu vejo movimentos de voto juvenil, né, de voto da juventude, que eles são muito embasados em vou fazer isso para ajudar o candidato Y, né? E não vou fazer isso porque isso é uma prova de cidadania, porque eu me interesso pelo coletivo, porque eu acho que é assim que a gente vai ter um mundo melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco essas questões, o que está motivando as pessoas, né? O que é capaz de fazer as pessoas levantarem do sofá? Né, muitas pessoas fazem o título de eleitor por causa das restrições, e nem é aquela multa que é muito pequena e tal, mas que eu não vou poder fazer um concurso público, eu não vou poder tirar o passaporte. Para uma faixa importante da população, tirar passaporte, fazer concurso público é completamente fora de alcance, né? Então, eu acho que a gente precisa de motivações que sejam coletivas, eu acho que essa abordagem poderia funcionar. Já encerrando aqui essa discussão, eu lembro de, como jornalista, ter entrevistado uma médica ebiatra, né, que é o equivalente ao geriatra, né? O geriatra cuida das pessoas com mais de 60 anos e a ebiatra cuida de adolescentes e jovens adultos, né? E eu perguntava para ela sobre o cérebro do jovem, como ele funciona, né? Quais são as diferenças, que é a última parte do corpo a se completar, digamos assim. E a gente tem aquela questão da rebeldia, que tem um componente positivo aí, né? Afinal de contas, a juventude, em muitos momentos, faz a gente sair do chamado status quo, né? Que é o conservadorismo pelo conservadorismo, né? Que é ficar tudo parado do jeito que estava, né? A gente não evoluiria como sociedade se a gente ficasse sempre estagnado, né? Então, a motivação juvenil da juventude tem pontos positivos. Mas ela estava me explicando uma coisa que eu acho que tem a ver com o voto consciente, que é a história de por que não funciona para o jovem aquela imagem grotesca no cigarro, né, das coisas mais terríveis que pode acontecer com uma pessoa a partir do uso do cigarro, né. Ela estava explicando que para o jovem o que funciona é o desafio, né, e o desafio ele pode ser positivo ou negativo. Se, por exemplo, ao invés de mostrar um pulmão derretido, a mensagem fosse, você sabe que você está sendo enganado pela indústria do cigarro, ela acha que essa mensagem talvez tivesse mais efeito com os jovens do que a questão de uma imagem, né, de um pé, por exemplo, necrosado. Então, é bem complexo esse processo, sabe? Perfeito. E tem que registrar também que há também outras iniciativas importantes, há inclusive a iniciativa do voto consciente, feita pela Frente Servir, Frente Parlamentar Servir, pelo Instituto Servir Brasil, né, pilotado pelo Sindileges, que é o sindicato da Câmara, Senado e TCU, né, e a CONACAT se somando também nessas iniciativas. Tá? Gente, eu pergunto agora para a doutora Cristine. Qual é o papel da educação para a cidadania na formação de eleitores mais conscientes e participativos, doutor? Eu acho que é bastante importante. Eu me lembro quando eu estava na escola, tudo mais, nós tínhamos alguns princípios que eram dados. Hoje, infelizmente, o que eu tenho visto nas escolas
é a existência de professores que vestem uma camisa de um título, de um tipo de partido político. E eles tentam doutrinar os estudantes. Então, essa doutrinação na escola eu acho tremendamente ruim, porque isso evita com que os adolescentes e as crianças passem a ter pensamento crítico. Porque se eles recebem uma educação de direita, de esquerda, de centro fechada, eles vão receber aquilo como um dogma. Eles não vão aprender a pensar. O importante da educação é, inclusive, preparar os educadores para que eles coloquem todo o espectro, para que cada um possa escolher livremente. Sem conhecimento de todas as possibilidades, é muito difícil escolher um caminho. Mesmo porque, vamos ser muito sinceros, não existe um caminho que seja bom por si só, sozinho. O caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho do centro. É muito importante ouvir o que uma pessoa de um espectro totalmente diferente diz, porque às vezes aquilo pode agregar ao que eu penso. Eu posso até não escolher totalmente aquele caminho, mas pegar o que aquele caminho tem de bom. Porque todos os caminhos têm coisas boas e todos os caminhos têm falhas. Então, nós só vamos chegar numa política mais consciente, numa política de melhor qualidade, se nós tivermos um pensamento crítico e deixarmos de pensar de forma compartimentada. Então, a educação me preocupa porque eu tenho visto eu tive casos com filhos e com conhecidos, de coisas muito. Você não pode pensar assim. Como não pode pensar assim? A pessoa a formação de uma criança, a formação de um adolescente é exatamente fazer com que ele pense. E se ele tem um pensamento contrário, às vezes ele tem um pensamento contrário que pode até fazer com que o adulto mude de opinião. Porque eles são muito críticos. Se pensarmos bem, os adolescentes e as crianças são muito críticos. E às vezes eles trazem alguns insights que o adulto tem dificuldade de responder. Então, eu acho muito importante educar os educadores. Aquela história de formar os formadores para que os formadores exerçam o papel com responsabilidade, com ética e sem querer dominar uma situação. Você que está nos acompanhando, perceba a importância de você trazer mais pessoas para acompanhar esse debate, para acompanhar essa discussão, de fazer as pessoas se lembrarem que nós é que colocamos lá quem toma as decisões. Somos nós, pelos nossos votos. Tá? E essa consideração é importante. E aí, por falar em conscientização, as campanhas de conscientização, eu pergunto para o Dr. Felipe, ajudam a ampliar a participação dos jovens nas eleições? Como transformar esse engajamento inicial em uma cultura permanente de participação cidadã, em que o eleitor acompanhe e fiscalize a atuação dos representantes também após a votação? Oi, Antônio. Eu acho que quando a gente fala de conscientização do voto, ou seja, né, do voto consciente, a gente vai ter que falar basicamente do que nós discutimos aqui, da ética. Entender que a ética é um sentido coletivo, que ela está no campo espiritual, não religioso, espiritual do consciente de todos, coletivos. E ela vem para a moral, né, que são as regras. Por que eu falo isso? Talvez, e eu falo talvez, e as colegas me corrijam aqui, antes de nós falarmos somente do voto consciente, ali aos 16 anos, tem essas permissibilidades, a gente talvez deveria fazer um exercício e voltar 2 ou 3 casinhas no recorte histórico, né? No processo de educação, no processo pedagógico de formação. Porque se a gente fala do voto consciente aos 16 anos de idade, como foi a formação desse adolescente que vai ali para a juventude, no seu processo ali na primeira infância, na segunda infância, no ensino médio, na sua formação familiar. Quando a gente fala do voto consciente, a gente tem que olhar o eixo familiar, né? Como foi a formação desses pais, né? Eu gosto de mencionar muito que é importante, porque o voto, quando você menciona o período anterior e o período posterior, nós temos um eixo comum aí que, reiteradamente, nós temos falado de controle social. Né? O controle social é o exercício desse voto.
E aonde começa o controle social? Na educação, mas é também na educação, talvez a principal, nós acabamos esquecendo de discutir, que é a educação de base, que é a educação que vai dar formação, né, sociocultural, psicointelectual na faculdade, que é ali na base, familiar e na escola, porque também é obrigação do Estado educar, né, de forma concomitante com a família. E aí eu quero chegar nesse ponto, né, que eu falaria lá no início, quando a gente fala de voto consciente, talvez nós teríamos que ter uma política perene, entendeu? São válidas todas as campanhas que mostram quais são esses caminhos. Em 1993, nós tivemos aí a extinção da disciplina obrigatória de educação moral e cívica. Aí eu vou no que a Cristine falou sobre polarização, sobre dualidade. Muitas pessoas linkam esse processo educacional à ditadura militar, né? Porque ele foi instituído lá em 1969. Por que não pegar ali a educação moral e cívica, que a gente costuma falar de educação moral e ética, e transformar num projeto pedagógico de democracia e conscientização desde as bases? Entender que, por exemplo, a democracia participativa direta não é a falência da democracia representativa. E nós temos diversas ferramentas, hoje as redes sociais, as audiências públicas, toda forma de controle para o voto ser consciente de forma perene. Então, quando eu falei, quis te responder, o Antônio, sobre as campanhas, eu gosto de trazer isso. Vamos falar no antes, na formação do cidadão, e vamos falar do depois, na continuidade do controle, porque a consciência é dar o poder de escolha, inclusive do jovem, e do jovem não, nós também, né, os 40 mais, dar o poder de escolha de julgar e sentenciar as entregas dos nossos governantes, julgar e sentenciar o discurso dos nossos parlamentares deste ano, julgar e sentenciar como que os escândalos de corrupção que você tocou no país, eles foram, como que houve os desfechos deles? Foi por uma questão material ou por uma questão processual? Né? Educar a população de como ao prejuízo, a formação geral, no caso da saúde, a perpetuação da vida, que é isso que a corrupção na saúde acaba fazendo, matando a vida, cerceando famílias. O voto consciente, para mim, e a campanha de educação, é essa perenidade, do antes, do momento e do depois, desse julgar que eu falei, de como são as ações, para que a gente não perpetue no poder, e a alternância de poder se faz necessária, um modelo que talvez fade ao fracasso a formação do brasileiro enquanto ser humano. Excelente abordagem também. E tudo isso nos leva, amigos, a mais um enfoque, que é a questão da compra de votos e o assédio eleitoral. Isso é um problema sério que enfrentamos há décadas, há gerações do Brasil. E a compra de votos e o assédio moral continuam sendo desafios para a democracia brasileira. Pesquisa recente do Ipsos-IPEC, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, aponta que 22% dos eleitores já receberam ofertas de dinheiro, benefícios ou outras vantagens em troca do voto, enquanto o Ministério Público do Trabalho já registrou mais de 70 denúncias de assédio eleitoral agora em 2026. Casos recentes reforçam esse cenário, como o de Francisco Alves, do Paraná, onde a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de 7 dos 9 vereadores por um esquema de compra de votos envolvendo a distribuição do combustível durante as eleições de 2024. Um episódio triste evidencia que, apesar da fiscalização e das punições previstas em lei, práticas ilícitas ainda comprometem a lisura do processo eleitoral. E aqui eu tenho que provocar a doutora Cristine, como que o eleitor pode identificar quando está diante de uma tentativa de compra de votos ou de assédio eleitoral? Quais são as consequências legais dessa prática? Como dar essa conscientização a ele? Antônio, eu até, nesse ponto, eu acho que nós temos que ir mais fundo. Essa pesquisa mostra que, por exemplo, no Nordeste é um lugar onde mais ocorre a chamada compra de votos. E
aí nós vamos chegar que tipo de Brasil que nós queremos? Que tipo de educação de base nós temos no país? A educação brasileira é de péssima qualidade, no geral. Existem oásis de boa educação, normalmente em escolas privadas, mas algumas escolas públicas que se destacam, mas o geral é de péssima qualidade. O Brasil tem hoje um QI médio da população de 80, que é um nível baixíssimo. Então, é esse o Brasil que nós queremos? Eu sempre defendi que um político que vá investir realmente em educação de base, ele talvez não tenha resultados imediatos, mas em 20 anos ele muda a cara do país. Em 20 anos, com uma educação de base de boa qualidade, nós vamos ter uma população completamente diferente do que nós temos hoje. Enquanto nós perpetuarmos o sistema educacional que nós temos no país, e a maneira que esse sistema educacional funciona, eu acho muito difícil nós discutirmos até o que nós estamos discutindo aqui hoje. Porque a gente fala campanha educacional para voto, campanha para o voto consciente. Mas como é que essa população está preparada para receber essa campanha? Essa população teve uma educação de base boa para poder até entender a mensagem? O Brasil precisa. Eu brinco, eu fui juíza minha vida toda, praticamente. Eu brinco que o Brasil precisa, aspas, criar juízo. O Brasil precisa assumir a responsabilidade por uma boa educação para que essa população, ao longo desses 20 anos, eu estou falando 20 anos, são muito, é um período muito pequeno. Se nós pensarmos mudar a cara de um país em 20 anos, isso é possível. Nós temos que começar hoje, com as crianças que estão entrando na escola. Então, é um processo que nós não vamos conseguir através de uma campanha, através de uma coisa imediata. Obviamente, essas coisas têm que ser feitas, essas campanhas têm que ser feitas, as discussões têm que ser multiplicadas, mas nós só vamos mudar o panorama do país paulatinamente, se começarmos hoje a mudar o sistema educacional. Por hora, nós vamos ter que conviver com essas práticas de voto de cabresto, seja ele dentro de uma empresa, ou seja através de um político indo dar cesta básica para uma família que não tem condição de comprar aquela cesta básica. Então, a promessa da cesta básica é, nossa, pelo menos esse mês eu vou ter o que dar de comer para os meus filhos. É difícil, inclusive, de dizer alguma coisa contra a pessoa que recebe, porque a pessoa que recebe está numa situação, às vezes, tão ruim que ela não tem outra opção a não ser aceitar aquilo, porque dentro daquele mês, pelo menos, ela sabe que ela vai conseguir alimentar os filhos. Então, o que nós temos que fazer é mudar o país e entender que muitos políticos têm interesse que esse sistema continue do jeito que ele está, tá? Porque é uma perpetuação do poder. Então, nós vamos mexer num vespeiro muito grande, porque nós vamos mudar a perpetuação do poder de pessoas que têm interesse de manter isso. E, doutora Cristine, isso nos leva, inevitavelmente, a falar assim, eu não vou falar que 101% das campanhas políticas, seja em nível municipal, estadual ou federal, tem como seu tema, um dos seus temas principais, a educação. Não vou dizer que é 101% das campanhas, não vou dizer 99%, mas aí faz parte do tema e depois isso é simplesmente abandonado. E aí eu tenho que falar agora com o doutor Felipe. Além de configurarem crimes eleitorais, a compra de votos e o assédio eleitoral também podem ser considerados graves falhas de integridade, capazes de comprometer a administração pública e a própria confiança nas instituições democráticas, doutor Felipe. Eu acho que a gente pode partir da palavra confiança, né? A palavra confiança que você falou, ela vem do latim, isso a gente tem repetido, confidere, confiar em algo ou em alguém, depositar fé. E como, a partir de qual sentido a compra de voto, tirando a parte criminalizável da ilicitude propriamente dita, vamos falar aqui
da falta de integridade, da falta de confiança no aspecto ético-moral, entendeu? Como que uma sociedade, né, ela vai confiar em um Estado, em um governo que compra voto direto ou indireto? E eu falo aqui em um aspecto macro. Cristine, tudo que você falou aqui, a vontade era estar aplaudindo aqui, sabe? De forma macro. Né? Como que nós vamos confiar num Estado em que nós temos uma discussão aí, por exemplo, de empregos fantasmas no Rio de Janeiro, né? Em 80% das secretarias. Compra de voto de famílias, porque ali você tem algum esquema de rachadinha, sei lá o que vai acontecer. Como que você vai confiar na abordagem em que 64% foi o que você perguntou, das pessoas entrevistadas de uma pesquisa recente já receberam propostas diretas dos políticos? Vem a questão do que nós falamos aí, só objetivando a resposta. Existe, sim, um problema de integridade muito claro e de falta de confiança quando você identifica a compra de votos, porque você deslegitima o processo eleitoral num conceito de democracia, num conceito de escolha livre e num aspecto de coletividade. Esse poder de escolha para entender o que é melhor coletivo, ele deixa de existir para um aspecto individual ou de um grupo de interesses, entendeu? Então você deslegitima a integridade, você deslegitima a confiança, né? Então, Antônio Carlos, falar em confiança, em ética e em democracia participativa, né, aliada ali, como eu falei anteriormente, a democracia representativa. E aí eu vou fazer o link direto disso tudo com controle social. Como que aquele que se permitiu ser corrompido, porque o eleitor ativo ele é corrompido pelo eleitor, pelo passivo, aquele que é eleito, aquele que é votado, entendeu? O eleitor, quando ele se permite corromper, como ele vai cobrar, entendendo a elegibilidade passiva e ativa, é isso que eu queria falar, me perdoe. Como que ele vai se permitir cobrar, entendeu? Aquele que comprou o voto dele, né? E que antes que ele pudesse controlar, calou previamente para que ele pudesse estar lá. Então eu acho que sim, processos de integridade, de confiança, que ferem de morte o padrão mais embrionário da ética, né? Que é a essência de nós enxergarmos o coletivo, que é o que nós vivemos na formação de um Estado democrático de direito. Vou morrer falando isso. Vou morrer falando que o Estado democrático de direito prima pela democracia, prima pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não existe controle social, não existe integridade, não existe confiança quando o processo democrático é maculado pela compra de voto. Entendeu? Então, nós estamos matando a democracia nesse sentido. E eu vou falar para você, para todos os meus amigos aqui, não só a compra direta do dinheiro dentro do santinho, entendeu? Do botijão de gás, disso, daquilo. Todas as compras indiretas que nós observamos, como falou bem Cristine aqui, pela perpetuação de poder no nosso país, no poder legislativo e no poder executivo. Mais ou menos isso. E nós temos que tentar fazer com que aquelas pessoas, você que está nos acompanhando, ajude a fazer alguém que você conheça que venda o voto, para que ele se conscientize do quanto isso custa caro para ele. Quanto isso vai custar para ele. Mas aí eu vou agora chamar o jornalismo para essa discussão. E eu vou provocar a jornalista Kátia Mengatti. Qual é o papel do jornalismo na denúncia dessas práticas? E como o eleitor pode verificar informações antes de compartilhá-las ou tomar uma decisão? Hoje está difícil saber o que quer. Vamos lá, é com você. Não tenho a menor dúvida, e aqui não é corporativismo, que o jornalismo é essencial nesse processo de combate à corrupção eleitoral, né? A maior parte das questões que a gente sabe hoje de corrupção eleitoral, a gente sabe pela imprensa, né? Então, se não houvesse um papel da imprensa, como saberíamos, né? A gente tem aí, obviamente, a relevância do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, né, que tem os seus papéis aí bem relevantes, e acontecem situações em que a pessoa denuncia diretamente nos órgãos apropriados, e isso
acaba tendo o seu fluxo só dentro do judiciário, né? Mas a grande maioria dos casos de corrupção eleitoral são denunciados pela imprensa, né? E aí eu acho que é bem importante a gente fazer uma ponderação que existe uma diferença muito grande entre justiça e justiçamento, né? Então, por exemplo, eu já denunciei dezenas de casos de corrupção, dezenas, né? Casos gravíssimos, né? Bastante emblemáticos, e daí algumas pessoas perguntavam para mim, mas as pessoas continuam votando naquelas pessoas que você denunciou, né? Por quê? Aí eu falo que o meu papel é informar, que eu não pego a mão do eleitor, não vou lá e voto por ele, né? Eu informo, eu não faço justiçamento, né? Eu informo as pessoas e as pessoas tomam suas próprias decisões. E daí vem uma dúvida, né? De por que com toda essa informação de fulano fez isso, fulano fez aquilo, por que as pessoas continuam votando? Elas votam porque a decisão do voto ela é bem mais complexa do que parece, né? Então, complexa no sentido multifatorial, digamos assim, né? Então, se o brasileiro médio, né, se a maior parte das pessoas votasse porque um político é corrupto ou não corrupto, então, tipo, se fulano não é corrupto, eu vou votar, ou se fulano é corrupto, eu não vou votar. Olha, eu não sei quanto por cento do Congresso Nacional a gente teria lá, sabe? Bem menos do que a gente... As pessoas seriam bem diferentes lá, a composição, né? Então, e isso eu estou falando da questão legislativa, mas a gente também tem a questão executiva, né? Então, as pessoas muitas vezes votam no fulano para não votar no cicrano, né? Em cidades pequenas isso é muito comum, não é só uma questão de cidade pequena, mas em cidade pequena isso é muito mais marcado. A gente tem as situações envolvendo, mas eu conheço fulano, meu primo trabalha com fulano, mas o fulano asfaltou a rua da minha casa, não necessariamente me fez um favor, né, mas assim, então a questão que leva as pessoas a votarem no fulano, no cicrano, passa por questões ideológicas, passa por proximidade, passa por questões de várias nuances, né? E a gente precisa ter isso em mente, porque se a gente ignora esse fator na hora da decisão do voto, a gente não consegue fazer uma leitura adequada, né? Hoje mesmo teve uma discussão sobre, por exemplo, o voto religioso, né? E a gente sabe que o voto religioso ele é muito marcado por algumas questões específicas, né? Que não passam, às vezes, por corrupção, que, independentemente da corrupção, a pessoa vai votar neste ou naquele, né? É verdade, e aí nós temos um monte de coisas que poderiam ser abordadas, pena que o nosso tempo não permite, mas que tem coisa para ser abordada, tem. Eu vou abordar um último blocozinho nosso, ainda que mais compacto, que é a questão eleitor. O voto termina na urna? Essa é a questão. Recentemente, uma auditoria da Controladoria Geral do Estado e do Gabinete de Segurança Institucional encontrou indícios de um elevado número de servidores comissionados que não exerciam suas funções em secretarias do governo do Rio de Janeiro, nos gabinetes do Palácio Guanabara e em algumas pastas o percentual de possíveis funcionários fantasmas chegou, pasmem, a 80%. Casos como esse mostram a importância de acompanhamento permanente da gestão pública e das estruturas estáveis de Estado, diga-se de passagem, tá? Que dão equilíbrio, felizmente, ao funcionamento do Estado. E aqui eu pergunto para o doutor Felipe, quando o eleitor deixa de acompanhar a atuação de representantes eleitos, quais são os impactos para a integridade e para a administração pública? Se ele deixa de acompanhar os votos da integridade da administração, é claro que sim. Eu vou reiterar, vou bater na tecla do controle social. A integridade na administração pública, a gente tem que partir também do pressuposto do princípio da legalidade. Tudo que envolve a administração pública, nós devemos pautar ali em um condicionamento legal. E aí eu vou servindo como exemplo aqui
dessa falta de controle, dessa falta de acompanhamento do voto de toda a população, desculpa, do exercício do mandato, né, pela população, seja do executivo, seja do legislativo, que ele falta essa fiscalização, esse controle social, sim, porque nós não vamos ter ali uma integridade ou um controle muito direcionado se a gente não tem aquele que é o detentor do poder, que é o chefe, né, do executivo na prática, que quem coloca ali os mandatários no seu cargo, eles não têm noção do que está acontecendo. Exemplo é o que você falou, quando nós temos 80% de uma média de 20 órgãos do Estado do Rio de Janeiro, onde a Secretaria da Casa Civil, 78%, Secretaria do Trabalho, outras secretarias com funcionários fantasmas, você tem uma falta de integridade muito efetiva. Então, você não tem, a imprensa entra muito bem aí, o que a Kátia falou, que é quem pode nos informar, é quem pode trazer esse conceito de integridade. Então, é muito clara a resposta para você, no sentido de, se existe a falta de acompanhamento, se existe a falta do controle social e afins, que o eleitor pode ter naquele mandatário do poder, sim, impacta diretamente na falta da integridade, porque ele, no sentimento de impunidade, ele vai... Acho que tivemos aí um probleminha com o Dr. Felipe, a internet dele. Enquanto ele não retorna, então, deixa eu só interrompê-lo então, e pedir para a doutora Cristine fazer uma resposta, mas eu gostaria que tentássemos fazê-lo, infelizmente, um pouco mais brevemente. Ele voltou. Então, vamos lá. Faça a sua finalização, doutor Felipe. Me perdoe aqui. Eu acho que é nesse sentido, quando você fala ali da finalização, quando o eleitor não acompanha o seu voto, quando ele não tem esse controle social e afim, sim, a integridade é faltante, porque o sentimento de impunidade que os mandatários desprovidos de pudor e corruptos e afins, eles vão administrar em um sentido com a falta de transparência, sem idoneidade. Então é mais ou menos isso. Que é a bela abordagem. E aí, eu vou fazer agora, a doutora Cristine também, quais instrumentos legais o cidadão possui para fiscalizar seus representantes e cobrar transparência após as eleições? Ainda que façamos mais brevemente as respostas em função do nosso tempo. Isso. Eu acho que isso nós temos que passar por um problema estrutural do país. O eleitor, em média, se sente muito longe do eleito. Ele elege um candidato, mas depois ele sente que esse candidato é muito longe. Nós temos um problema no país enorme de representatividade. Nós temos Senado, que Senado são os representantes dos estados em número igual para todos os estados, mas na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos uma falta de representatividade dos estados mais populosos, como São Paulo. São Paulo é um exemplo crasso, ah, que o número de eleitores para se eleger um deputado é infinitamente maior do que alguém do Acre. Então, o eleitor do Acre tem mais representatividade na Câmara do que um eleitor de São Paulo. Nós temos que repensar esse sistema. E aí eu passo por um ponto. Eu acho que o papel da imprensa nesse controle após a eleição é fundamental. Porque, em primeiro lugar, se nós não tivermos notícia de que isso está acontecendo, e isso demanda investigação, isso demanda uma coisa séria e não uma denúncia que seja frívola. Então, o papel da imprensa é fundamental. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo. Nós temos a imprensa assim trazendo casos muito graves. E o que eu acho que o eleitor tem que fazer nesse caso é se movimentar, se organizar. Porque no Brasil, eu infelizmente, vejo que a maior parte da população está muito desanimada com o controle de corrupção. É como se a corrupção fosse uma coisa, isso é nosso, é do país, nós vamos ficar sempre com políticos corruptos. E aí eu ouso dizer, na época do combate à corrupção pela Lava Jato, com todos os erros e acertos da operação, nós vimos no país um movimento popular
de forçar que a ética fosse mais respeitada. Com o desmonte da operação no nível que foi desmontada, com empresários recebendo dinheiro de volta, e isso foi uma situação. A população ficou desalentada. É como se, olha, esse país não tem jeito e nós temos que mudar. Esse país tem jeito. A população do Brasil é maravilhosa. Nós temos um movimento da população que pode ser totalmente direcionado para o bem e para a mudança do país. Mas aí eu deixo para a Caixa, porque eu acho que a imprensa é o fundamental. E ficou a deixa realmente para você, jornalista Kátia. Como que a imprensa contribui para revelar essas irregularidades e transformar essas informações em instrumento de controle social, respondendo também à provocação da doutora Cristine? Então, eu sou uma otimista, né? Isso é preciso deixar bem claro, né? A minha avaliação é por essa perspectiva, assim, né? Eu acho que a imprensa já faz um papel importante, mas poderia fazer melhor. Claro, sempre poderia. E para isso, eu vou devolver a provocação, né? Eu sinto que a imprensa muitas vezes está sozinha, está isolada, está diferentemente de outros países em que há uma defesa da imprensa, e não deste ou daquele veículo, não disso, mas do papel social do jornalista, né? No Brasil, a gente tem, de uma forma muito mais exacerbada em relação a outros países, e eu pesquiso exatamente isso, né? Um ataque à imprensa. Então, a imprensa está meio sozinha, e daí o que acontece nesse cenário, que foi um cenário de sendo feita uma descredibilização da imprensa de forma sistemática, o que você tem é que a imprensa denuncia, mas ela denunciou porque ela não é do grupo X, ela denunciou porque ele tem o interesse Y, não se apega aos fatos, né, gente? Vamos nos apegar aos fatos, que se a gente se apegar aos fatos fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que é por esse caminho aí que a gente poderia ir. Então, você que está nos acompanhando, perceba que a importância de participar e acompanhar debates como esse. Você vai participar muitas vezes em muitas outras situações e provoque, compartilhe para outras pessoas participarem também. Nós teríamos aí muita coisa para abordar, mas vamos ter que fazer o seguinte, pedir para cada um dos participantes de hoje fazer a sua despedida do público, deixando uma mensagenzinha de otimismo, mínima que seja, para registro. Eu vou começar com a doutora Cristine, por favor. O que eu tenho a dizer é que o Brasil é um país maravilhoso. Nós temos que ter orgulho do país que nós temos e nós temos que realmente mudar a cara do país. Eu acho que é só através da participação popular que a gente consegue. E aí todos unidos, imprensa, profissionais do direito, eleitores, eleitos, nós temos que realmente nos movimentar para que esse país desenvolva todo o potencial que ele tem. Perfeito. E aí também para a sua despedida do público e a sua mensagem final a todos eles, qual é, doutor Felipe, por favor, a sua posicionamento? Eu vou dar uma mensagem final pegando o gancho da fala da Kátia. Kátia, a imprensa não está sozinha. A população não está sozinha. O Instituto Ética Saúde, assim como outras instituições da sociedade civil organizada, como o INAC, como a Transparência Internacional, nós estamos com vocês para andar lado a lado de uma imprensa séria, não enviesada e que investigue de fato, como no seu caso, uma jornalista investigativa, os casos de corrupção nesse país que nós precisamos limpar. Essa é a grande palavra. Aqui no Ética Saúde nós lançamos o Radar Ética Saúde, que é o mapeamento de todas as notícias do país de corrupção na área da saúde. No que tange o setor da saúde, nós fazemos a nossa parte e nos colocamos lado a lado de vocês, minha amiga. Pode contar conosco aqui. E conte também com a Conacate, Kátia, porque fazemos questão de estar nessa somatória. Por favor, você se despedindo do público e deixando a sua mensagem final. Bom, obrigada pelo apoio, a gente precisa desse apoio, apoio precisa ser massivo, coletivo, né? A imprensa precisa reconhecer seus erros, né? Se corrigir e ser melhor a cada dia, obviamente, mas não existe uma sociedade, uma democracia
bem consistente sem imprensa, né? Sem uma imprensa forte, então, acho que é para esse caminho que a gente tem que ir. E a minha última mensagem é: se envolva na eleição desse ano. Não, e se envolver não é vestir uma camisa necessariamente. Se quiser, obviamente, está no seu direito, né? Mas, assim, acompanhe a cobertura, né? Acompanhe os debates, questione, né? Mas você vai votar em fulano por quê? Me explica, qual o seu argumento, né? Acho que se a gente fizer unitariamente isso no trabalho de formiguinha, a gente chega longe. Então, você que está nos acompanhando, provoque que haja mais debates como esse, e que as pessoas se conscientizem de que é ela que elege quem toma as decisões da nação. Muito obrigado a todos e a todas.